A cozinha é chamada o coração da casa. Por que motivos? Porque nós preparamos lá alimentos, cozinhamos, tomamos refeições e armazenamos muitos itens que são necessários para muitas tarefas diferentes. E se viverem muitas pessoas em casa, então rapidamente a cozinha pode tornar-se caótica. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal ESC Organizer. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. Hoje vamos falar de limpezas de primavera na cozinha, vamos incluir a despensa e vamos a passo de 12 tarefas que devemos fazer agora que chega o bom tempo e nos sentimos mais motivadas para começar a organizar e a limpar estas áreas. Aqui, como nós não queremos estressar e sabemos que há muitas tarefas que levam mais tempo do que é habitual para outras áreas da casa, eu dediquei 30 minutos por dia a cada uma das tarefas, mas nós temos que ter um plano, temos que saber o que é que vamos limpar e organizar e temos que determinar o tempo que temos disponível para realizar estas tarefas. Então, estas são 12 tarefas que eu sugiro, claro que cada uma adapta à sua realidade, mas sem estressar. Então, vamos por partes. Vou falar sobre limpeza de frigorífico, micro-ondas, exaustor, fogão e forno, armários e gavetas e superfícies. Parece muita coisa, mas na verdade podemos limpar tudo na cozinha, agora nas limpezas de primavera. Depois terem atenção a algumas coisas que nos passam um bocadinho ao lado muitas vezes e que têm a ver com os ralos, os azulejos, as cortinas e persianas, como é que fazemos essa limpeza e manutenção. Depois, relativamente à organização, se quisermos fazer uma manutenção de primavera, podemos focar-nos nos utensílios, nos tupperwares e na despensa, áreas de grande importância que nesta fase do ano devem ser revistas. Então, antes de passarmos à prática e às tarefas propriamente ditas, vamos pensar numa estratégia de tempo. Todas nós temos falta de tempo e queremos ter tudo em ordem e limpo, essencialmente. Portanto, eu vou-vos dar 3 planos. Plano de 6 dias para fazermos 2 tarefas que nos ocupem 1 hora e meia no máximo por dia. Isto se quisermos fazer tarefas durante uma semana na cozinha, ou um plano de 2 dias. Se quisermos dedicar um fim de semana a esta área da casa, podemos fazer 6 tarefas por dia, ocupando 3 horas por dia. Ou então, se quisermos arrumar com este assunto num só dia, o que acaba por ser bastante pesado, dependendo da profundidade que queremos de limpezas e de organização, podemos fazer as tarefas todas. E aí, se for 6 a 8 horas, é uma jornada de trabalho, mas pode ser muito pesado. Então, cada uma adapta à sua realidade, porque fazendo esta distribuição no tempo é muito importante, não só para sentirmos que estamos a ser eficientes nas tarefas, mas também para não nos sobrecarregarmos. E tudo pode ser feito com tempo. Eu não sou apologista de fazer tudo num só dia. Acho contraproducente e gosto de dividir as tarefas ao longo do tempo, mas cada uma adapta às suas necessidades e à sua realidade. Relativamente à limpeza do frigorífico, às vezes é negligenciada, mas podemos aproveitar esta motivação de primavera para limparmos o frigorífico e o congelador bem mais a fundo. Aqui é óbvio que nós temos que esvaziar todo o espaço, retirar ou desmontar aquilo que for de retirar ou desmontar, para limpar e lavar com mais eficiência todos os recantos, todos aqueles espacinhos que não damos muita atenção no dia a dia. Às vezes só passamos um pano ou um toalhete de papel, mas agora nós podemos lavar mais a fundo para desengordurar, desencrustar e, claro, aqui eu gosto de usar simplesmente um detergente neutro de louça, resulta perfeitamente, porque aqui o que nós vamos ter é restos de alimentos, gordura, alguma sujidade, produtos que eventualmente derramaram, mas tudo de origem orgânica, portanto sai facilmente com uma lavagem com água morna e detergente neutro. E também limpar prateleiras e gavetas conforme necessário, lá está, mas se for uma limpeza mais profunda, nós devemos retirar as gavetas, retirar as prateleiras e fazer a limpeza não só dessas estruturas, mas também do interior do frigorífico. Há quem desligue o frigorífico e o congelador e então aí vai demorar mais tempo, como é óbvio. Eu estou a falar de limpezas genéricas, mas vamos pensar também que aqui é importante nesta triagem descartar alimentos fora de prazo à medida que se está a esvaziar o frigorífico
e organizar os restantes itens por categoria. Aqui é ótimo para nós irmos agrupando todos os itens por família, ver se há sobras de comida que podemos descartar ou aproveitar e, claro, aqueles que ficam esquecidos para trás no frigorífico ou no congelador e então resgatar, recuperar, enfim. É muito importante e eu pus aqui como tarefa número 1 porque muitas vezes o frigorífico é negligenciado e eu poucas vezes vejo ou ouço organizadores profissionais a falarem do frigorífico e é fundamental, porque aqui temos alimentos que queremos que se conservem e, portanto, temos que proporcionar um ambiente de bastante higiene. Aqui a higiene é muito importante e a manutenção da limpeza também. Depois, ao contrário do frigorífico, temos o micro-ondas, que é um eletrodoméstico bem mais pequeno, que tem utilizações muito específicas e que, apesar de poder ser muito usado no dia a dia, é muito mais rápido e fácil de limpar. Eu sugiro utilizar água e vinagre para a sua limpeza ou um produto de limpeza suave para remover manchas e odores. Normalmente, o exterior pode ter mais manchas e gordura de abrir e fechar a porta, também pode ter pó a toda a volta, claro, e isso é preciso limpar. E no interior, retirar o prato e limpar bem o interior, porque se acumula bastante gordura e umidade no interior. Sugiro aquecer um recipiente com água e rodelas de limão porque facilita a limpeza. Aí, sem colocar normalmente a proteção do interior do micro-ondas e simplesmente é como fazer um chá de limão lá dentro. A evaporação da água com limão vai ajudar depois muito mais facilmente ao passar um pano ou um toalhete de papel a remover a gordura, os odores e a sujidade. Muitas vezes também nos esquecemos do exaustor e ele é extremamente importante porque ele vai captar toda a sujidade e toda a umidade que se forma no fogão. Então, lembrar-nos de limpar a grade e o filtro do exaustor para garantir um funcionamento eficaz. Remover a gordura e a sujidade acumuladas. E aqui vai levar algum tempo, claro, não é só passar um pano, é mesmo abrir, desmontar o exaustor e limpar. Se nós fizermos esta limpeza com alguma frequência, vai ser mais fácil a manutenção. Se usarmos muito o fogão, então vai ter que ser necessária uma manutenção mais frequente, mas não se esqueçam de limpar o exaustor e aqui também há quem o lave e limpe e também coloque muitas vezes na máquina da louça. Vejam as instruções e aquilo que é habitual usar-se para o vosso exaustor, aquilo que é mais adequado para não ser agressivo, mas para ser eficiente na limpeza, porque aqui estamos a falar de grande acumulação de gordura. A mesma coisa com o fogão e o forno. Não devemos deixar acumular a sujidade, porque depois será mais difícil uma limpeza profunda. Aqui nós queremos remover todos os resíduos de sujidade e gordura, seja fogão, seja placa de indução. Tem também muitos interstícios, muitos espaços e muitos recantos para onde a sujidade vai e, portanto, nós temos que tomar mais atenção a estes espaços para os pormenores. Aqui utilizamos um produto de limpeza desengordurante ou multiusos e uma esponja não abrasiva. Honestamente, eu, apesar de gostar de produtos desengordurantes ou anti-gordura, eu continuo a preferir o detergente da louça e um desinfetante suave, como um creme Cif, por exemplo. Sou muito apologista de usar poucos produtos, mas eficientes e na dose certa. Claro que cada uma já sabe aquilo que resulta melhor para si, mas lembrem-se bem de limpar tudo o que for peças pequenas, recantos, zonas onde a gordura e os resíduos se vão incrustar, esvaziar completamente o forno, limpar bem o tabuleiro e as grelhas e a porta também e as laterais, a borracha, ver se está tudo em condições e depois, claro, por fora, as portas, limpar bem para ficar sem dedadas, sem manchas de dedos, sem gordura e, claro, estas tarefas 30 minutos por dia se quiserem fazer uma limpeza mais a fundo. Os armários e as gavetas, dependendo da utilização que têm e da necessidade de limpeza que necessitam, mas aqui, como a cozinha é muito variável, pode ser grande, pode ser pequena, não sei o vosso caso, mas o importante é limpar as superfícies internas e externas dos armários e das gavetas da cozinha. Vão acumulando pó, sujidade,
coisas que vão caindo, migalhas, por exemplo, que vão caindo dentro das gavetas. Então, aqui nós, ao limparmos os armários e as gavetas, é óbvio que nós vamos também limpar o exterior, que vamos limpar os puxadores, muitas vezes esquecidos, acumulam gordura, pó, sujidade, os resíduos que caem dos derrames quando estamos a utilizar as bancadas, enfim, toda essa sujidade acumulada muitas vezes não se vê, mas está lá. Então, convém utilizar um produto multiusos ou um desinfetante de cozinha, ou então ainda uma mais simples, água com vinagre, essas soluções mais caseiras, mas que realmente ajudam à limpeza e desinfecção dos espaços e que muitas vezes são esquecidos. Claro, por isso é que eu coloquei aqui esta imagem. Descartar itens desnecessários e reorganizar os utensílios. Já vou falar disto um bocadinho mais à frente, mas aqui ainda estamos a falar das limpezas e é muito importante também para quem já tem este treino, este hábito e tem poucas coisas, não tem demasiadas coisas, é mais fácil abrir os armários e as gavetas e dar logo aqueles retoques de ordem que são necessários à manutenção aqui nestas limpezas gerais de primavera. Relativamente ao ponto número 6, as superfícies. O que é que eu quero dizer com superfícies? Todas as superfícies que não sejam armários nem gavetas, ou seja, mesas, cadeiras, bancadas e chão. Também se podem incluir as paredes e o teto, vai depender do estado da vossa cozinha. Mas aqui é fazerem uma lista e pensarem: é isto que eu tenho que limpar, é isto que agora eu quero aprofundar mais a limpeza, porque muitas vezes passa-se só um pano ou uma esfregona, faz-se assim uma limpeza muito superficial, mas agora eu quero limpar a fundo. Então vejam o que é que necessita mesmo de uma limpeza mais a fundo. Sejam as bancadas, seja a mesa, e não se esqueçam que as bancadas muitas vezes têm uma parte suspensa, digamos assim, e nós limpamos só por cima, mas também é preciso limpar a lateral e a parte inferior, porque a sujidade e os resíduos e os micro-organismos também se acumulam aí. O mesmo com as mesas, muitas vezes só limpamos o tampo, esquecemos das pernas, do que está por baixo, aí acumula-se pó, sujidade, teias de aranha, enfim. Os produtos de limpeza adequados. Claro que vai depender da constituição das vossas superfícies, mas aqui o que nós queremos realmente é remover manchas e sujidade acumulada, que além de proporcionar uma área mais conspurcada, contaminada, também vai ficar anti-estético. Depois destas limpezas fundamentais, e eu dei alguns exemplos, mas pensando na vossa cozinha, imaginem o que é que seria prioritário limpar mais a fundo. Claro que poderiam optar por limpar mais superfícies e aproveitar mais o tempo disponível para essas limpezas, em vez de limparem o micro-ondas, por exemplo, porque já o fazem ou sequer o têm, e portanto vão fazendo esses ajustes na vossa checklist de limpezas de cozinha. Aqui, desentupir ralos. Porque é que eu me lembrei disto? Porque também muitas vezes são negligenciados. Às vezes não fazemos uma limpeza correta e é fácil haver entupimento, principalmente porque muitas vezes não temos o cuidado nem a atenção de limpar os ralos no dia a dia e deixamos que restos de alimentos, sujidade, muita gordura, às vezes se vão acumulando ali e vão para o cano, acabando por entupir. E depois já sabem o que é que acontece. Então, os ralos podem ser desentupidos ou limpos com uma solução de bicarbonato de sódio e vinagre ou um produto de limpeza específico para desentupir ralos de pia, embora muitas vezes não sejam aconselháveis produtos que sejam agressivos. Portanto, mais vale uma coisa mais suave e mais neutra que acaba por ter o mesmo efeito. Neste caso, o bicarbonato com vinagre, deixar atuar e depois passar água morna, acaba muitas vezes por ser suficiente, mas isto tem que ser feito com alguma frequência. Limpar muito bem e lavar com alguma atenção para desengordurar bem. Não basta colocar lá um spray anti-gordura ou um detergente, mas sim limpar bem, até com uma escovinha, limpar ali o ralo e ter atenção que fica bem limpo e se precisa de algum desentupimento ou até de alguma intervenção técnica. Relativamente ao desengordurar, aqui eu falei nos azulejos, mas podem ser outras superfícies. O que acontece é que quando estamos perto da área do fogão há muita acumulação de gordura e, portanto, os azulejos que eu falo são precisamente os que estão próximos do fogão. E aqui, utilizar um produto desengordurante para limpar os azulejos, o que nós queremos é remover
toda a gordura e restaurar o brilho das superfícies. Mas pode não ser só os azulejos, pode ser qualquer superfície que tenha gordura ou sujidade que se vá acumulando até entre o material, dependendo do material que é feito, mas todos os cantos, todas as esquinas vão acumulando umidade, muitas vezes, sujidade e gordura. E então é nesta altura que nós vamos pensar de que forma é que podemos melhorar para tornar as coisas tão limpas que pareçam novas. Muitas vezes também esquecidas ou negligenciadas as cortinas ou persianas que tínhamos na cozinha. Quem tem uma janela, quem tem luz natural, com certeza há de ter algo para proteger a janela. Se tiverem cortinas ou persianas, elas acumulam muito pó e muita sujidade, mais uma vez porque a cozinha tem muita atividade e então, como há muita circulação de ar, nós precisamos de fazer a manutenção aqui nesta área da cozinha. Lavar conforme necessário para termos um ambiente mais limpo, mais saudável também. Dependendo do tipo de cortinas ou persianas que tenham, vão ter que ter os cuidados necessários, claro, e despender o tempo necessário. Se não for algo que permita retirar, nem lavar à parte, ou então se não contratam ninguém para fazer esta limpeza, terão que dedicar mais tempo, mas é um investimento porque não só na limpeza e higiene, mas no vosso bem-estar também, porque na cozinha, muitas vezes, há insetos, basta abrir a janela, basta abrir uma porta que entram facilmente insetos e eles depois colocam-se nestes espaços e acabam por sujar, por contaminar. Então, por uma questão de higiene, nós devemos sempre ter estes espaços limpos e higienizados, claro, como qualquer outro, mas não negligenciar estes. Depois das limpezas, falar-vos um bocadinho de arrumação e organização. Se quiserem apenas pôr a ordem nas coisas que já estão bem, vão arrumar, ou seja, vão colocar os objetos no seu devido lugar, vão fazer aquela seleção mais geral, ver o que é que não está tão bem, o que é que precisa de ser substituído, mas conseguem fazer isso com alguma rapidez quem já tem os espaços organizados. Quem não tem os espaços organizados pode dedicar mais tempo com estas tarefas para fazer uma verdadeira organização, algo mais a fundo, de acordo com aquilo que eu costumo ensinar nestes meus conteúdos. Na parte dos utensílios, descartar os que estejam danificados ou os que já não são utilizados, aqueles que já não estão a cumprir a sua função, basicamente, ou que estão a mais. Aqui os utensílios pode ser muita coisa, portanto, se for em gavetas ou em armários, deem uma olhada a esses objetos e vejam o que é necessário colocar no lugar ou reorganizar ou então realmente descartar. É muito importante e 30 minutos por dia já é um bom tempo. Deixei para o final estas duas tarefas que muitas vezes nos dão dores de cabeça, mas não quer dizer que as façamos no final ou tenhamos que as fazer no final. Até podemos investir o nosso tempo agora de limpezas e arrumações gerais de primavera para organizarmos os tupperwares e ou a despensa. Tenho um vídeo em que falo só sobre organização de tupperwares, que muitas vezes nos dão dores de cabeça porque estão em armários ou gavetões todos espalhados, todos desemparelhados, muitas vezes já não usamos e então é hora de olhar para eles com carinho e ver o que é que podemos fazer. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo sobre organização de tupperwares. Neste caso, nós devemos reorganizar os recipientes em que armazenamos os alimentos, descartando aqueles que estiverem danificados e que já não têm uso efetivamente, ou aqueles que não têm tampa e que, portanto, também já não conseguimos usá-los dessa forma, organizando os restantes de forma acessível. Dou-vos algumas ideias de como aproveitar ao máximo o espaço e de forma ordenada os tupperwares, seja em armário, seja em gavetão. Depois, organizar a despensa. Seja uma mini despensa, seja uma maxi despensa, ela também merece muito a nossa atenção porque é lá que nós guardamos os nossos alimentos, os não perecíveis e os estoques. E por isso mesmo, para uma melhor economia e gestão doméstica, nós vamos querendo ter sempre ali algo que esteja dentro da validade, que esteja pronto a usar e que esteja visível e acessível para não perdermos tempo. Portanto, aqui o que vamos fazer é esvaziar estes espaços prateleira por prateleira e vamos verificando a validade dos alimentos, a sua integridade, qual é o estado em que se encontram e vamos agrupando por famílias, caso isso não aconteça ainda na nossa despensa. Vamos colocar tudo o que seja cereais e leguminosas,
a parte dos doces e pastelaria, a parte dos salgados, a parte das bebidas, dos leites, até se quiserem agrupar por áreas, ou seja, pequeno almoço, refeições, bebidas, aquilo que fizer sentido para a rotina aí em casa. Além disso, de verificar a validade e como estão os alimentos e as embalagens, em que condições é que estão e se eventualmente até podem descartar embalagens e ficar só com o interior e colocar em frascos, sejam frascos destes reutilizados, frascos de vidro bem limpos, bem lavados e secos e reutilizados, ou então frascos herméticos, organizadores que tenham comprado. O importante é identificar, porque normalmente são muitos frascos e não é só, é óbvio que nós olhando para o interior sabemos bem o que lá está, mas o que acontece é que quando esvaziamos, depois queremos que esse frasco sirva para a mesma coisa, porque são coisas utilizadas com muita frequência. Então, se for arroz, se forem massas, ou grão, ou sementes, coisas que vocês utilizem com muita frequência, nós vamos usar sempre aquele frasco para aquilo. Então faz sentido que tenha um rótulo que identifique, porque a questão da identificação tem a ver também com a agilidade no dia a dia e nós conseguirmos ver e identificar rapidamente poupa-nos tempo. Uns são mais visuais, outros são mais gráficos. Então, para uns, ver uma etiqueta com um nome torna o processo muito mais rápido, em vez de estar a olhar lá para dentro e ver o que é que aquilo é. Até porque há coisas que não são assim tão óbvias à primeira vista. Então, ali uma legenda com uma etiqueta impermeável é sempre importante. Considero fundamental na cozinha. E vejam o que é que vale a pena identificar. Se são os frascos, se também os cestos que utilizam para setorizar a vossa despensa ou as próprias prateleiras, porque a própria prateleira pode servir de setor. Então, a identificação é sempre uma vantagem na despensa. E eu vou deixar na descrição deste vídeo também alguns links em que falo precisamente sobre estas questões de organização de despensa e o que não pode faltar na organização de uma despensa. Alguns cuidados importantes que não podia deixar de referir neste vídeo relativamente às limpezas. Usar produtos seguros e adequados para cada superfície. Como é natural, nós queremos uma limpeza profunda e eficiente, mas também queremos cuidar dos materiais e ter cuidado com nós mesmos. Portanto, os produtos escolhidos devem ser adequados para o seu uso. Ventilar bem o espaço, principalmente quando estamos a usar produtos de limpeza mais fortes, como é o caso da lexívia, do amoníaco, entre outros. Portanto, enquanto o produto está a atuar, o espaço também deve estar bem ventilado. Não misturar produtos de limpeza. Às vezes podemos cair na tentação de tentar fazer misturas que podem dar mau resultado. Então, se temos dúvidas relativamente ao produto de limpeza que estamos a utilizar, devemos consultar o rótulo para saber o que é que não devemos fazer. Misturar lexívia com amoníaco é proibido e também saber aqueles produtos que são mais suaves e igualmente eficientes numa boa limpeza. Óbvio que produtos químicos devem ser mantidos longe do alcance das crianças. Coloquei aqui algumas imagens para vos alertar para estes cuidados. Portanto, limpezas sim, mas com segurança. Priorizar as superfícies de contacto direto com alimentos nestas limpezas de primavera, limpezas gerais e em todas as limpezas rotineiras. O que é que acontece? Muitas vezes há contaminação cruzada, isto é, se as superfícies estiverem sujas, estiverem contaminadas ou conspurcadas, isso vai passar para os alimentos. A mesma coisa que quando os alimentos contactam com uma superfície, vão deixar lá resíduos orgânicos que depois nós temos que limpar. Portanto, muito cuidado e muita atenção relativamente não só à utilização de superfícies limpas para manipular alimentos, mas também recolher tudo o que seja alimentos quando estamos a fazer limpezas. E depois verificar a validade de alimentos, condimentos, tudo o que tenha prazo de validade. Consultar o rótulo e ver se ainda está dentro do prazo. Há muitos alimentos que podem ser consumidos fora do prazo de validade, alguns dias depois, algumas semanas depois, mas é necessário avaliar o produto, ver o aspecto do produto, o odor e outras características sensoriais que nos vão dizer se ele está próprio ou impróprio para consumo. E depois de limparmos e organizarmos os nossos espaços de cozinha, é uma boa oportunidade para refletirmos: será que eu preciso de tudo isto? Para quem acumula muitos objetos. Falando de utensílios e utilidades de cozinha, e não só, aqui não falei de muita coisa, nós temos que ir fazendo este exercício de destralhe e de deixar ir.
Hoje em dia é tendência a falar-se de minimalismo nos espaços da casa. Não só minimalismo como estilo de vida, mas nos espaços da casa e como podemos aplicar o estilo de vida e a filosofia minimalistas a estas áreas. E eu gosto de mostrar sempre imagens que nos remetem para esse estilo, porque o minimalismo pode ser em espaços pequenos ou em espaços grandes. Não tem a ver com o espaço em si, mas tem a ver com os objetos. Então, quando nós vemos estes espaços desprovidos de objetos, nós temos imediatamente uma sensação de calma, de paz, de bem-estar que eles nos transmitem. E não é só por isso, é pela luz que eles têm, que normalmente é a luz natural, e pela paleta de cores e materiais que eles têm. Falei sobre isso nos meus vídeos sobre organização e minimalismo. Vou deixar também aqui alguns links na descrição deste vídeo para quem estiver interessado em saber mais, mas pensar se aquilo que nós temos na nossa cozinha e despensa é mesmo necessário, se é mesmo imprescindível ou se nós podemos viver igualmente bem com menos. No final deste vídeo, lembrar que o plano de limpeza e organização da cozinha e despensa tem que ser adaptado à rotina e ao tempo disponível de cada uma de nós. Não acumule todas as tarefas num só dia. Normalmente isso é exaustivo e contraproducente, alguma coisa que não vai ficar bem feita. Então eu recomendo sempre fazer uma lista com timings, um cronograma e definir o que é que vamos fazer naquele dia, durante quanto tempo e, se necessário, usar um alarme para nos lembrar que realmente nós já estamos a ultrapassar o tempo, ou então termos a noção a quanto estamos. Fazer uma lista antes de começar, sempre. Por isso é que eu também tenho facultado checklists para estes vídeos de limpezas de primavera que ofereço à minha comunidade ESC Organizer no Telegram. Planeie o que pode delegar. Se a família ou alguém de fora ajudar, tanto melhor. Se fizermos tudo sozinhas, vamos nos sentir muito solitárias e sobrecarregadas, e isso não é bom. Separe materiais e produtos antes de começar, ou seja, é como fazer uma viagem. Nós precisamos de fazer a mala para ir viajar com tudo o que é necessário. Então, montamos o nosso kit de limpeza para a cozinha e para a despensa e já temos connosco os materiais e os produtos que vamos necessitar. Poupa-nos tempo e dá-nos mais motivação. Aproveite para destralhar e repensar a organização. Estas épocas em que estamos mais focadas em limpezas e arrumação são ótimas para nós repensarmos os nossos espaços, fazermos modificações e melhoramentos. Como disse ainda há pouco, eu tenho facultado as checklists de limpezas de primavera e muitas outras checklists e bónus à minha comunidade ESC Organizer. É um canal exclusivo meu no Telegram com mais de 100 mulheres que gostam de receber as minhas novidades, os meus lembretes para estes vídeos, checklists, descontos exclusivos e muito mais que só encontram aqui neste canal. Espero ter ajudado e espero tê-la motivado e inspirado para prosseguir com as limpezas de primavera, desta vez no coração da casa. Voltarei em breve com mais dicas, motivação e inspiração para tornar-se mais organizada e produtiva. Até breve!